Valeu, Xande. Hora da Central do Tempo. Paulo Metrin já está na área, ainda mais com essa mudança toda de temperatura. Que mudança, né? Manhã gelada, tarde já está ficando quente, a garganta enrosca e à noite cai muita temperatura. Haja saúde nas próximas horas e nos próximos 2 dias. Conta tudo pra gente. Já vou trazer a nossa conversa para cá e passear pelo céu da Grande Florianópolis. Primeiro a gente mostra a capital do estado, como está o céu aqui na nossa capital. Olha só, região do Centro-Sul, temperatura de momento 19 graus. Dá para ver que na região continental tem pouquíssimas nuvens, mas nada muito significativo de chuva, tá, gente? A próxima cidade que a gente viaja aqui na Central do Tempo, no Balanço Geral, é Palhoça. Olha só, Palhoça, 21 graus é a temperatura de momento. Tá subindo e vai subir mais um pouco. Agora a gente vai para Governador Celso Ramos. Por lá, pouquíssimas nuvens, bem espaçadas, quase um algodão no céu. Governador Celso Ramos, 18 graus de temperatura no momento. Rancho Queimado encerra o nosso giro de câmeras. Mais nuvens do que as outras cidades. 16 graus é a temperatura de momento por lá. Eu quero te falar o seguinte, nesta semana há o chamado bloqueio atmosférico. Nada mais é um cenário ideal que tende a fazer com que o céu fique quase todo limpo. Viram ali Rancho Queimado, né? É o tipo de condição que impede o avanço de sistemas, por exemplo, de chuva. Por isso o tempo vai seguir estável aí nos próximos dias. E isso contribui para as temperaturas. Olha essas para hoje. Vem cá, Floripa e região. Máxima média de 18. Viram que já bateu 19, né? A tendência é subir pelo menos mais 2 dígitos. 18 também Itajaí e Criciúma. Joinville 20, já está batendo 20 essa marca nesse horário do dia. Blumenau 21, Lages 15, cenário diferente por aqui, já que Chapecó pode bater 19 e Caçadores de Uaçaba 16. São temperaturas baixas e amenas. Essas máximas registradas aqui, mas eu te conto que muitas cidades hoje iniciaram com mínimas de 1 dígito. Ao longo do dia pode haver variação, aquilo que eu falava para um polito, de 5 a 10 graus. É muita coisa. Eu quero já te trazer discussão para amanhã e mostrar quais serão as temperaturas para a Grande Floripa. 18 de máxima na capital, Alfredo 15 e Rancho Queimado 14. É basicamente isso aqui, ó, 5, 8 e 7 graus de diferença em poucas horas, do início da manhã, tarde e caindo para a noite. Então a gente vai precisar reforçar mesmo a hidratação. Essa diferença entre as temperaturas em um único dia, poucas horas, se chama amplitude térmica. É a diferença entre a temperatura máxima e mínima em um determinado local e também período. Viram ali, né, na Grande Florianópolis, há essa mudança, Rancho Queimado batendo uma máxima, Floripa outra, então vai acontecer mesmo e principalmente nos próximos 2 dias. Falando nessa variação, a gente vai conectar a partir de agora com Felipe Croix, que a variação na temperatura pode e influencia na saúde. É preciso reforçar os cuidados em relação a isso. Felipe Croix conversa com um pneumologista sobre como proteger, principalmente em relação às doenças respiratórias mais comuns nesta época. Croix, ótima tarde para você. Traga as informações, por favor. Pois é, quando essa amplitude térmica aí passa dos 10 graus, aí a situação fica mais complicada para o nosso organismo, para a nossa imunidade, e é importante, é claro, redobrar esses cuidados. É o famoso efeito cebola, né? Tira e põe casaco de manhã muito frio, agora nesse horário do início da tarde já está quente, à noite esfria novamente. Se você não está preparado, pode pegar uma friagem aí. O frio por si só, o doutor já me adiantou que não causa doença, mas outros fatores sim. Por isso, vou conversar com o doutor Roger Pirat, ele que é médico pneumologista do Bahia Sul, também da UFSC. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Peço para o senhor, então, explicar para a gente essa questão. O frio em si só, ele não causa uma doença, mas ele pode prejudicar de várias formas. O frio por si, ele não vai causar doença. Mas, por exemplo, com a amplitude térmica muito elevada, a gente diminui um pouco as nossas defesas. Nós temos o que a gente chama de cílios respiratórios que fazem a limpeza
contra vírus, bactérias. E eles costumam paralisar quando tem essa alteração de temperatura. A outra coisa que acontece é também que com o frio há uma menor dispersão de poluentes. Então o ambiente fica um pouco mais carregado, né? Como estava se comentando agora aí até na questão do tempo. E também as pessoas ficam mais confinadas. Então com o frio tende-se a ficar mais aglomerado, com um maior risco de transmissão pessoa a pessoa. Então, os cuidados que a gente deve ter em relação a isso, principalmente manter os ambientes bem ventilados, manter roupas adequadas, né? E muita hidratação, né? Porque um ambiente frio e seco, ele prioriza, né? Ele costuma favorecer a pegada de vírus e bactérias. Dr. Roger, geralmente nesse período do ano as pessoas costumam ir lá, tirar aquele casaco que estava guardado desde o ano passado ou aquele cobertor para se aquecer e muitas vezes a gente nem lava, né? Só pega lá e já utiliza. Isso também pode prejudicar. Esse é um fator bem importante, principalmente no início do inverno, né? Então eu vejo pacientes que, assim, amanheceu com frio, ele foi lá, tirou aquele casaco de veludo do fundo do guarda-roupa, que estava lá durante todo o ano, né? E muitas vezes no nosso ambiente aqui a gente favorece muito o mofo, coloca o casaco e ele diz, doutor, gripei. Né? Na verdade, o que ele teve? Ele teve sintomas de rinite, sintomas alérgicos, costuma ter coriza, espirros, e isso geralmente relacionados a um quadro alérgico. Então é um outro fator que às vezes é um confundidor, né? Fazendo com que a gente ache que pegou frio, gripou. E não é bem assim, né? Doutor, e para quem já tem alguma doença respiratória, aí o cuidado tem que ser ainda mais redobrado. Isso é importante também. Então, aqueles pacientes que têm a doença respiratória têm que ficar mais atento a isso e procurar manter a sua medicação em dia, né? Não, por exemplo, pacientes com asma, com enfisema, DPOC, manter as suas medicações inalatórias, né? Manter todos os cuidados que já são de hábito. E o principal, e aí para todos, né? A grande maneira de prevenção ainda é a vacina no braço. E para quem está gripado, está doente mesmo, a máscara é sempre uma boa pedida. A máscara vai ajudar, né, principalmente a reduzir a transmissão para outras pessoas. Então, isso é um bom senso que a gente deve ter sempre quando a gente está com sintomas respiratórios. Dr. Roger, muito obrigado pelas informações. Estão aí essas dicas valiosas do doutor sobre a questão do frio, desse período do ano, os cuidados que você tem que ter com a sua saúde. E outro fator importante é o protetor solar, porque a gente sai na rua, acaba achando que está friozinho, não está calor e não precisa de protetor, mas os raios solares estão aí, você pode sim ter uma queimadura grave. Então é importante utilizar sim o protetor solar para se proteger e proteger também a sua pele. Eu volto ao estúdio com você. Obrigado, Croix, Dr. Roger, também pelas informações. Recado dado, né? Cuidado redobrado para quem já tem uma predisposição a ter alguma doença respiratória e também para a gente que não tem nada, mas é preciso reforçar isso, a hidratação. E o Dr. Roger falou a respeito de aproveitar esse momento para limpar os cobertores, né? Às vezes ficam muito tempo guardado ali e acumulando muita poeira até bactéria. Então vale esse reforço aí. Pelo menos nos próximos 2 dias, tá? Lava de manhã, deixa secar tarde à noite, talvez ele seque, então fica tudo certo. São aqueles cuidados básicos que todo mundo sabe desde o tempo da vovó, mas não faz porque é teimoso. Sai de manhã na friagem, coloca o casaquinho, depois tira, coloca na mochila. Até amanhã. Até amanhã, obrigado. Paulinho. Valeu.